Hoje a gente vai estar fazendo uma aula mais prática, né, de simulação ainda, mas um pouco mais voltada a mexer, olhando os valores diferentes, assim, sobre a questão de densidade espectral de potência. Para isso, nós vamos estar usando aqui o software Octave. O Octave ele é um software gratuito, que a gente pode encontrar nesse endereço, né, gnu.org/software/Octave. Ele tem várias plataformas, né, vocês podem, quem tiver interessado, pode baixar aqui, né, item de download. E ele tem ainda uma versão online também, que você não precisa baixar nada. Aqui está no site, né, octave-online.net. Funciona da mesma forma, vou até voltar aqui, funciona da mesma forma do demais, mas como ele tem uma certa latência, eu vou trabalhar hoje na versão desktop, mas funciona da mesma forma, ok? Bom, o Octave tem esse cenário aqui, onde a gente tem a janela de comandos, que é essa, né, onde nós vamos digitar os comandos, e tem uma janela de editor, que a gente pode fazer uma série de comandos e executá-los como um programa. Eu já fiz um programa, né, para fazer essa aula aqui, e ele já está aqui, eu vou só comentando e a gente depois vai mudando, né, mexendo um pouquinho nos parâmetros para ver alguns outros aspectos. Então, eu defini então que nós vamos fazer um sinal que tem frequência de 1000 amostras, né, frequência de amostragem de 1000 Hz, e aí o tempo eu defino em função da frequência que eu estou trabalhando, tá? Vendo os passos aqui. E nesse cenário eu estou definindo então um sinal senoidal, foi uma escolha minha aqui, só para facilitar. E aí eu mostro o seguinte, olha só, eu tenho um sinal senoidal que na verdade é uma composição de 4 diferentes sinais senoidais, certo? Então vamos ver aqui, ó, eu tenho um sinal senoidal na frequência de 150, tá aqui, né, ó. Depois um sinal senoidal também na frequência de 200 Hz. Um sinal cossenoidal em 250 Hz, mas a gente sabe que um sinal cossenoidal ele é um sinal senoidal defasado, então não é igualzinho um sinal senoidal. E finalmente, um outro sinal senoidal na frequência de 350 Hz. Note ainda que eu tenho componentes de amplitude diferentes. Eu tenho 1 para o primeiro, 2 para o segundo, 4 para o terceiro e volto a ter 1 para o seguinte, ok? Então, tenho mais informação em uns, porque eles se tornam mais relevantes, tá certo? Eu tenho, então, como a gente comentou nas aulas, que para fazer essa análise do tempo para a frequência, a gente usa a chamada transformada de Fourier. Essa função, ou melhor, essa transformação, ela é feita pela função FFT, né, que é uma implementação da transformada de Fourier, vem da sigla Fast Fourier Transform, ok? E eu estou aplicando aqui ela no meu sinal senoidal. Calculando, então, essa parte, né, de que eu tenho os meus sinais, né, todos eles aqui, eu organizo essa densidade e eu mostro, né, a minha densidade espectral como sendo o módulo ao quadrado, né, dessa informação. Esse é o que o gráfico da transformada de Fourier nos dá. A gente tem, então, ainda aqui uma organização das frequências que é para dizer o seguinte: a gente viu que a transformada de Fourier ela é uma função par, né? A densidade espectral de potência transformada de Fourier ela é uma função par. As frequências negativas e as positivas têm o mesmo valor. Então, a gente aqui usa somente o valor das positivas, depois a gente multiplica por 2 esses valores só para poder eles terem uma diferenciação nas frequências, tá? Só para poder o conteúdo que está no lado negativo ele vir para o positivo. Isso é tradicionalmente feito. E aqui a frequência funciona novamente só para organização entre o que a gente tinha no tempo para a frequência. Obviamente isso é uma função, né, da frequência de amostragem. Com isso eu tenho então agora um sinal aleatório. Nesse caso eu estou considerando um sinal gaussiano, tá? Random N é random normal, né? Esse N é normal. O tamanho das amostras é o mesmo tamanho do sinal senoidal, para ele estar atuando da mesma forma. E aí eu tenho que, diferente dos sinais determinísticos, que é o caso dos sinais senoidais, eu preciso fazer a transformada de Fourier do sinal aleatório em função da sua correlação. E aí é onde está sendo feito aqui, ó, x-score, né? É a correlação desse sinal x
E aí eu calculo a transformada de Fourier dessa correlação. Tá? O restante é igual, eu pego só metade, porque é uma função par, ploto, né, eu calculo somente a parte do valor absoluto ao quadrado. E finalmente, né, como eu tenho dois sinais separados aqui, o meu sinal, que eu chamei de ruidoso, ele é uma composição do sinal senoidal mais o sinal aleatório, se tornando um novo sinal aleatório. Tá? Como ele é um sinal aleatório, eu preciso calcular a correlação e depois a transformada de Fourier dele, né, para seguir os passos aqui de fazer o cálculo da minha densidade espectral de potência e plotar, né, fazer o cálculo aqui do valor do absoluto ao quadrado. E finalmente aqui a minha figura que vai ser gerada é um gráfico mostrando todas essas diferentes densidades espectrais, ok? Então, eu vou primeiro, antes disso eu vou fazer um comentário aqui, né? Que eu coloco aqui, comando. Bom, vou fazer aqui comentar essas funções, só para ele não gerar direto o meu gráfico, que eu quero mostrar algumas outras coisas. Então, vou executar o meu programinha, que eu chamei de DEP, densidade espectral de potência. Ele gera, vocês estão vendo aqui, ó, várias variáveis que são fruto dos meus gráficos, né, das minhas variáveis que eu defini, das funções, etc. Então, por exemplo, vamos gerar um gráfico do tempo em relação ao sinal ruidoso. Tá? Aqui, eu vou só mandar ele gerar com um gráfico a linha um pouco mais grossa para poder não ter. Pronto. Olha, esse é um sinal ruidoso que, pelo menos a olho nu, não é possível determinar quais são as frequências, se é que tem alguma frequência, né, disso aí. Ele está oscilando bastante aqui, entre, sei lá, -7 até +7, mais ou menos, né? Tem umas regiões que oscilam mais, oscilam menos, certamente em função aí das nossas componentes senoidais. Mas fica difícil fazer qualquer análise. E aí é onde entra aquela nossa análise, né, de frequência, ok? Então, se a gente voltar aqui, só para eu ter que digitar várias delas, então eu vou copiar isso aqui e vou fazer o gráfico lá. Só que agora eu vou gerar uma outra figura, senão ele vai jogar em cima da mesma, ok? Então, tá aí, ó. Eu coloquei as minhas figuras, ele deve ter gerado, opa, tá aqui. Olha a diferença, né? Nesse caso, a gente já vê que o sinal, a transformada dele, ele tem componentes bem pronunciadas, né? Porque a gente não tem nada aqui, está tudo em zero, ou está muito próximo de zero. Mas na componente de 150 eu tenho uma, na de 200 eu tenho outra, na de 250 eu tenho mais uma, e na de 350 eu tenho outra aqui, tá? Deixa eu ver se a gente consegue fazer um zoom. Acho que ele não está ativado aqui. Ah, tá aqui. Então, vou dar um zoom aqui, olha só para vocês verem. Olha, note que a gente tem aqui, pegar só um, note que tem algumas componentes pequenininhas aqui, eu vou dar um zoom maior nesse aqui, tá? Olha só, eu tenho componentes bem pequenas aqui, ó, muito próximas de zero, que é justamente o que está acontecendo com as nossas componentes que não são das frequências, não, que são aquelas que a gente não está observando em todo o espectro. Então, quando eu verifico isso, note que a gente tem realmente um gráfico. Vou voltar aqui de novo. Que me revela facilmente o que a gente tem aqui, que é difícil de identificar nesse sinal temporal, tá certo? E aí você pode também observar e dizer assim, olha, mas se uns tinham relação diferente, né, lá eram 1, 2 e 4, por que tem aqui 8, outros de 2? Note que lá era ao quadrado, correto?
Então essa relação mesmo vai sendo diferente, porque você tem componentes quadráticas nesse aspecto aqui. Aqui é um gráfico da densidade espectral de potência, o seu módulo absoluto ao quadrado, tá bom? Então, feito isso, a gente pode brincar um pouco, né, com o nosso programinha aqui, mudando um pouquinho disso aí. Então, por exemplo, eu posso aumentar aqui essa variância, né, eu vou botar bem alto aqui, variância do meu sinal aleatório, ou seja, se esse aqui tinha ordem 4, eu vou botar 4 aqui também, para ele ser bem ruidoso, ok? E aí eu vou só fechar aquelas janelas para ele não e gerar de novo, tá ok? Antes disso eu posso apagar, né, para não confundir nada com ele. Muito bem, então vamos lá, vou executar de novo. O que vai mudar é somente, só voltando aqui na janela do editor, eu mudei isso aqui, o programa está salvo, vamos lá. Olha só, como tem ruído já mais forte, as componentes ruidosas, né, que elas estão aqui, o sinal puramente aleatório, ele está aqui por baixo. Vou pegar aqui para poder dar um zoom, certo? Note que já tem mais sinal aqui, né, ruidoso, porque tem os vermelhinhos aqui, ó, do sinal puramente aleatório. Isso se dá aquele ruído. Mas a gente consegue ver claramente ainda as componentes mais relevantes. A informação relevante está aqui, no 150, né, que é essa componente aqui, no 200, no 250 e no 350, mesmo sendo um ruído bastante pronunciado, tá? A gente pode ainda aumentar um pouco mais, se quiser. Vamos ver aqui. Salvar. E aí executar de novo. Vou fechar todas aquelas janelas para poder não... E esses comandos é só para ele fechar as janelas, limpar, né, as variáveis que foram calculadas para fazer o cálculo de novo. Note que ele aqui zera todo mundo, certo? Então agora eu executo de novo. E aí a gente vê novamente, né, que tem, só voltando aqui para a gente mostrar quais foram os parâmetros. Ó, note que aqui eu botei 8, né, que é uma variância. Isso aqui é o desvio padrão, isso aqui é a variância de estar em 64, que é muito maior do que qualquer uma dessas aqui. Então, se a gente for olhar aqui no nosso gráfico, note que a gente ainda tem coeficientes, né, que são bem mais pronunciados em algumas áreas. Note aqui que, ó, o 150 está bem pronunciado, 200 também, 250, desculpa, nem se fala, mas 350, que ele está em azul aqui, ó, ele perdeu, tá certo? Porque há outras componentes de pura informação aleatória que não estão sendo tão bem representadas, tá? Isso é normal, uma vez que praticamente não tem sinal senoidal em todas as componentes. Ele está perdendo, né, esse outro aqui de 350, se a gente olhar, ele tem a menor amplitude. Então é muito difícil para ele pegou umas amostras, né, que o sinal aleatório ele tem muito maior, né, tem 64 vezes mais do que isso aqui. Por isso que é difícil. Então se a gente subir aqui um pouquinho, a gente pode até achar, né, eu vou botar 2 aqui só para ilustrar, ok? Então vamos lá de novo, eu vou executar. Olha só, tá certo? Note que aqui ainda apareceram, né, algumas componentes, como essa daqui, entre 300 e 400, mas não é em 350, 350 também aqui, ó. Mas a gente já perdeu no outro lado. Note que aqueles que têm uma potência, né, uma amplitude menor, que é no caso de 150 que está aqui, ele já ficou perdido, embora a gente ainda consiga isolar, né, tem uma coisa, mas está parecido com esses outros, ok? Então isso tem uma relação entre a amplitude que nós somos capazes de colecionar, tá certo? Entendido? Então, uma coisa que nós podemos também brincar é mudar essas frequências, tá? Voltando aqui na nossa frequência, olha, como ele está colocando o gráfico 0, 100, 200, vamos colocar um sinal agora em 100, em 200, em 300, em 400, só para ficar mais fácil, né, da gente ver se isso realmente está ocorrendo. Eu vou diminuir aqui, então, vou botar para 2, por exemplo, que é um ruído bastante pronunciado e aceitável. Vou manter essas amplitudes aqui, só para ilustrar,
Mas vou mudar as frequências. Vou botar em 100, em 200 já está. Aqui eu vou botar para 300. Opa, não 3.000, né? 300. E aqui eu vou botar em 400. Ok? Então, note que a gente mudou as frequências. O sinal que eu vou ter é diferente. Tá certo? Então, eu vou zerar todo mundo, né? Fechei as figuras. Note que não tem mais nenhuma figura aqui aberta. Então, olha só. 100, 200, 300, 400. E o que é mais interessante? Eu vou até minimizar aqui a figura para a gente olhar à luz do que a gente colocou aqui. Olha só. Vou colocar pertinho. Quais são as componentes em frequência que têm mais informação? São justamente aquelas dos sinais senoidais, ou seja, os sinais que têm maior relevância, né, que têm frequência portando informação. É o que tem 100 Hz, que está aqui, 200 Hz, está aqui, 300 Hz, que está aqui, e o de 400. E note que o de 100 tem menos informação do que o de 200, de 300 e 400, porque ele tem uma amplitude menor. E isso é refletido também nessa informação aqui. Tá certo? Entendido? Finalmente, a gente poderia fazer várias outras manipulações aqui, só mexendo, né? O valor da minha amplitude, da minha variância, né, do sinal aleatório, o sinal mudando aqui a frequência, aumentando esse número de termos aqui, se vocês quiserem, para poder a gente entender que isso também se torna um sinal cada vez diferente, né? E aí eu posso ter uma análise frequencial, calculada a partir de qualquer combinação de valores, né? Talvez só precise ajustar alguma coisa em função do número de frequências, porque se a gente colocar frequências maiores do que 400, como aqui a gente está trabalhando com 1.000, ele só vai pegar entre 0 e 1.000, ou 0 e 500, desculpa. Então, se você quiser maior do que 500, você vai ter que aumentar isso aqui também, tá certo? Mas como o programa está aí disponível para vocês, vocês podem brincar à vontade, né, para poder entender como é que funciona isso e quais são os tipos de informação relevante que nós temos, ok?